Olá, meu nome é Maria Luísa, eu sou estudante de Oceanografia na Universidade Federal do Paraná, Centro de Estudos do Mar, e meu trabalho é sobre o crescimento de fungos em meio de cultura contendo gasolina ou diesel como única fonte de carbono, orientado pela professora Reda Colme. O petróleo é um produto de extrema importância e estratégico no desenvolvimento das nações do mundo, sendo o Brasil o segundo maior produtor da América Latina, produzindo 2 milhões de barris por dia. Dois dos principais derivados de petróleo são a gasolina e o óleo diesel, ambos muito utilizados no país. A composição química desses derivados consiste principalmente de hidrocarbonetos, e esses compostos são de extrema preocupação para diversos ecossistemas, e até mesmo para a saúde humana, pois são uma das principais causas de poluição de águas, solo, podendo até mesmo contribuir para a poluição atmosférica global. Estudos constantemente relatam a potencialidade de fungos filamentosos como biorremediadores de locais impactados por hidrocarbonetos, de petroderivados, onde são sintetizadas enzimas catalisadoras que possuem a função de partir as moléculas de hidrocarbonetos em hidrogênio e carbono, sendo que o carbono é utilizado pelos fungos como nutriente para sua alimentação e crescimento. Portanto, é o objetivo do presente estudo avaliar o potencial de crescimento em meios de cultura contendo quantidades cada vez maiores de gasolina e diesel como únicas fontes de carbono, de fungos filamentosos coletados em 2 praias do Paraná, bem como comparar possíveis relações de crescimento com os locais em que foram coletados. Os fungos foram coletados na praia de Pontal do Sul, local com forte influência do complexo estuarino de Paranaguá, e no rio Matinhos. As coletas de sedimentos, bem como as primeiras análises laboratoriais, foram realizadas em 2019 por Henrique César Batista. Nessa etapa, os fungos foram isolados e mantidos em tubos de ensaio contendo meio de cultivo saborô. Essa iniciação científica é sequência da iniciação científica de 2019. Sendo assim, selecionamos os 10 fungos que melhor cresceram para continuarmos com as análises. Para a inoculação dos fungos no óleo diesel ou gasolina, foi preparado meio de cultivo mineral, com fosfato monopotássico, sulfato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, sulfato de manganês, nitrato de amônio, agar, água salgada envelhecida e água destilada. A ele foram adicionadas quantidades diferentes de gasolina ou diesel e vertidos aproximadamente 10 ml em cada placa de Petri. Nessas placas foram repicados os fungos em 0,5% de gasolina ou diesel. Cada fungo foi inoculado 6 vezes em uma placa e em seguida foram levados para uma estufa BOD em 28 graus Celsius e lá permaneceram até atingirem o crescimento necessário para realizar o corte de subamostras, com a utilização de cilindros de alumínio. Em seguida, 3 cortes foram transferidos para novas placas de Petri maiores, contendo 1% de diesel ou gasolina, e outros 3 para novas placas contendo 2% de diesel ou gasolina, continuando até 16% de gasolina e 6% de diesel. Os aulas de crescimento foram medidos com paquímetro digital a cada 3 dias por 15 dias. Chegamos até essas porcentagens apenas devido a problemas de reação dos hidrocarbonetos com as placas de Petri de plástico e as diferentes interrupções das atividades de laboratório causadas pela pandemia. Os fungos inoculados em óleo diesel em até 6% cresceram bem. Os fungos MN1E2, MN2F5, P1F1, P2A3 cresceram o tamanho máximo da placa de Petri, aproximadamente 130 mm, em 4% de diesel, e MD2A7, MN1B3, MN1E2, P1F1 e P2A3 em 6%. De uma maneira geral, os fungos cultivados em meio de cultura mineral contendo gasolina, em concentrações mais baixas, cresceram melhor do que os fungos cultivados em concentrações mais altas. Tal informação é possível ser observada a partir da concentração de 10% de gasolina, quando os halos diminuíram. Já os fungos que se destacaram em crescimento foram principalmente MN2A7 e MS1D3. Não houve diferença significativa entre os resultados coletados das praias de Matinhos e Pontal do Sul. Entretanto, os fungos cultivados em até 8% de gasolina foram capazes de degradar melhor tais hidrocarbonetos do que os cultivados em óleo diesel. Isso pode ser devido ao fato de que o nível de descontaminação depende principalmente da composição dos hidrocarbonetos, além de que compostos orgânicos de baixo peso molecular e estrutura molecular simples são preferidos por muitos micro-organismos, mas compostos com estruturas mais complexas são mais resistentes à degradação microbiana. Devido às suas estruturas, então, os fungos tendem a degradar melhor e mais facilmente os hidrocarbonetos presentes na gasolina. Alguns fungos esporularam e se dispersaram por toda a placa de Petri, outros formaram hifas
finas e compridas. As duas formas de crescimento podem ser um indicativo de mecanismos de fuga de ambientes contaminados. Além disso, pode ser observada a mudança de coloração de alguns fungos com o aumento da concentração de petroderivados, podendo indicar que alguma mudança molecular pode ter ocorrido. A partir do presente estudo, é possível afirmar que fungos filamentosos são bons degradadores de hidrocarbonetos e que, em sua maioria, conseguiram degradar tais moléculas em todas as concentrações utilizadas. Sendo assim, fungos podem ser utilizados para a biorremediação de locais impactados. Sugere-se que haja continuação do estudo, para melhor entendimento das possíveis mudanças morfológicas e identificação dos fungos trabalhados, a nível de gênero e espécie. Por fim, gostaria de agradecer a minha orientadora, à Universidade Federal do Paraná, ao Centro de Estudos do Mar e ao Tesouro Nacional pela oportunidade de realizar essa pesquisa. Obrigada pela atenção de todos.